Como dizíamos, né, o importante é perceber, né, o fluxo consciente, porque é por onde você percebe, por onde passa o seu coração, aonde que o seu coração habita. Quando eu falo coração, estou falando exatamente isso que a gente está entendendo, que é a mistura, né, do corpo, as emoções, sentimentos e a nossa divagação intelectual. As três coisas, elas são didaticamente separadas, é muito importante que sejam, mas elas são, na verdade, três facetas de um mesmo funcionamento. Então nós somos plenos em qualquer lugar que nós estivermos. Não existe a possibilidade de eu estar num lugar sem o meu corpo, sem as emoções e sem os pensamentos. É que em alguns momentos eu deixo de perceber uma parte disso em detrimento de outra e assim por diante. Dentro da curiosidade, é muito importante que essa curiosidade seja imbuída, ela seja constituída de, na verdade, um desejo sincero, de perceber as repetições durante a prática, claro, mas lembrando que a ideia da prática é que eu desenvolva habilidades, que eu desenvolva possibilidades que eu possa levar para fora da prática. Senão nós teríamos uma situação absolutamente inimaginável. Quer dizer, durante a prática eu sou feliz, fora da prática tudo é caos. Não, a ideia da prática é que realmente seja um treinamento para o momento que eu não estou praticando. Eu não estou meditando, ou eu não estou me exercitando, eu não estou tendo uma atividade de lazer. Né? Esse momento, o momento do pega, né, é aquele onde a minha prática pode ter uma diferença, fazer uma mudança para mim. Então, a ideia é que eu me torne sensível, eu me torne perceptivo, eu me toque das coisas que vão se repetindo na minha vida. Porque normalmente aquilo que se repete, especialmente aquilo que se repete e eu não gosto e me desagrada e é em mim, normalmente é algo que vai aparecendo para mim. Então essa infiltração de determinadas ideias, de determinados sentimentos, principalmente a repetição de um padrão de reação cotidiana, à medida que eu pratico mindfulness, eu vou me tornando mais e mais sensível a perceber estas repetições. E para isso a gente vai desenvolvendo, aguçando o nosso faro para notar aquilo que em nós é repetitivo, mas também sistemático e é reconhecido por nós mesmos como nocivo. É um exemplo simples de uma reação nociva. Eu brigo no trânsito. Quem já teve a duvidosa experiência, o duvidoso prazer de brigar no trânsito, sabe como sentir fúria. Não precisa nem xingar, não precisa nem abrir a janela para falar malcriação, não. Só de ficar furioso com o cara, com a outra pessoa, só isso já é nocivo, é tóxico, contamina o restante do meu dia. Porque o outro motorista, ele tem algumas características que o tornam especialmente agressivo. Ele é capaz, ele tem o potencial de gerar prejuízo para mim. Ele pode bater no meu carro, né? Ele pode causar um estrago para mim. 2, ele está se comportando de uma maneira que eu considero incorreta, que eu considero arriscada e perigosa. E 3, ele é desconhecido. O desconhecido, o outro desconhecido é sempre mais estressante do que
o outro com o qual eu sou familiar, por mais desagradável que a presença desse outro familiar possa ser para mim. Dadas essas três possibilidades, as três características do outro motorista, e provavelmente o outro motorista vê você também, vê a mim da mesma forma que eu vejo ele, eu também sou um desconhecido e eu também posso fazer alguma bobagem que coloque em risco a integridade do patrimônio dele. Então, essa conjunção de fatores torna o trânsito um lugar especialmente estressante. É um excelente laboratório para eu praticar minha atenção plena, a minha curiosidade em perceber, por exemplo, o que é que me irrita no que ele fez. Ele jogou o carro na minha frente, ele não está seguindo as regras, tá? Mas o que nisso, dele não seguir as regras e jogar o carro na minha frente, o que nisso me tira do sério? É muito interessante dar-se essa experiência. O nocivo, normalmente, é aquilo que eu percebo como auto-derrogatório ou auto-destrutivo, ou mesmo derrogatório ao outro e destrutivo ao outro. Então, é muito interessante que eu tenha curiosidade não só no trânsito, mas no meu cotidiano, as reações desadaptativas, se você quiser usar o termo, as reações desadaptativas que se fazem presente numa frequência maior do que o desejável. Esta é a característica da curiosidade da base atitudinal da mente do principiante e que deve estar subjazendo a minha iniciativa de enveredar por um percurso de prática de atenção plena. Para orientar um pouco mais aí, como é que eu posso então exercer, praticar a minha curiosidade como uma base de atenção plena, algumas perguntas que eu posso fazer. Eu posso perceber dentro do meu fluxo consciente, dentro da minha rotina cotidiana, né? Posso ter certas constatações do tipo: é sempre nessa hora que eu me atrapalho. Olha, eu vou bem, mas aí quando chega essa coisa, aí eu me dou mal. Eu estudo, eu faço lá o curso superior, eu faço até o último ano, falta 10 créditos, é uma matéria para fazer em um semestre, eu não faço. Não sei, é quando está prestes a ficar concluído, eu jogo por terra. É aí que eu me atrapalho. É uma repetição. É algo disfuncional. Estou deixando de coroar anos de estudo por causa do crédito em uma matéria. E não é uma matéria que seja especialmente difícil para mim. Eu estou sem saco. Essa é a repetição. E quando isso na faculdade, mas em outros empreendimentos, em outras empreitadas que eu dou na minha vida, quando a coisa está no ponto de ficar bacana, eu desencano. É um ponto a ter atenção prestada. Né? Outra constatação. Quando é que eu brigo? Quando é que eu desço das tamancas? Né? Não, quando é? E dificilmente você briga e sai satisfeito com a briga. Você pode divergir, você pode ter uma reunião de dissolução, você pode experimentar um divórcio, mas o ato de brigar é algo a mais em relação a isso. Né? O brigar tem uma característica a mais. Quando você tem o quê? Uma troca cega de ofensas. Se você quiser, uma troca cega de agressões. É isso que a gente está chamando de briga. Não é divergência, não é pluralidade, não. É quando simplesmente eu começo a falar para ferir. Isso é briga. Então, quando é que eu brigo? O que é que me leva para uma briga?
e assim por diante. Essas são duas perguntas que são muito ricas, porque tanto a situação de onde eu me atrapalho como eu me exalto e brigo, são duas situações extremamente disfuncionais, extremamente geradoras de estresse. Normalmente a gente pensa que a gente briga porque está estressado e deixa de perceber que a gente fica estressado porque brigou. Mas é um ponto a ser considerado. Naquilo que se repete em mim, o que é evitável e o que é inevitável. Esta é a curiosidade salutar, essa é a curiosidade com a qual a mente do principiante, aquele que não sabe tudo sobre si, aquele que não sabe o suficiente sobre si, esse é o principiante e esta é a curiosidade, essa é a atitude perante si mesmo que o interessado deve procurar cultivar. Vale a pena uma palavra aqui de advertência: cultivar não significa acertar todas as vezes. Cultivar tem muito mais o sentido de uma reiteração, né? De você renovar a cada vez a sua intenção de se perceber, de se conhecer melhor e com isso poder oferecer uma melhor versão de si mesmo para as pessoas que você ama e para as pessoas com quem você convive. Esse é um belo projeto de vida.